Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas. Nós estamos estudando os gases, né? Nós já falamos de vários aspectos relacionados aos gases e hoje nós vamos falar mais especificamente a respeito da equação de Clapeyron, ok? Vamos ficar espertos, atentos. Não é uma questão difícil, não é uma matéria difícil, mas é importante que você tenha pleno domínio do que nós vamos falar. Vamos nessa? Então tá aí. Tá aí, galera. Em nome do Camões Pinóquio, eu desejo a todos uma boa aula. Sejam bem-vindos, venham comigo. Tá aí, ó. Ciências da Natureza e suas tecnologias, Química 2, Ensino Médio, primeiro ano, professor Diógenes Alto, Forte e Musculoso. Venha comigo, vamos lá. Tá aí, galera. Lei do gás ideal. Lei do gás ideal, mas também conhecido como equação de Clapeyron. Galera, é sempre importante nós lembrarmos, quando falarmos de gases, PVT. Falou de gás, procura sempre lembrar de PVT. O que significa isso, Diógenes? P de pressão, V de volume e T de temperatura. Esta relação aqui dá sempre um valor constante, tá vendo? Vou até marcar aqui com nossa caneta. Vou dar uma afinada na nossa caneta. Tá aqui, ó. Ela sempre vai dar um valor constante, PVT. Mas aí, o que eu mostro para vocês aqui é que isso depende da quantidade de matéria, do número de mols, tá vendo? Depende do número de mols. Então, olha só, PVT é constante. Se for para 1 mol, PVT, pressão, volume, temperatura. Observe, pressão em atmosfera, volume em litros e temperatura em Kelvin. Muito cuidado aqui, hein, galera? Muito cuidado, hein? Se eu fizer essa continha aqui, nós já estudamos, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é de 1 atmosfera, né? A temperatura é de 0 graus Celsius, o que vai dar 273 Kelvin, e o volume de 22,4 litros. Então dá isso aqui, 0,082. Se eu multiplicar isso para 2 mols, ó, dobrei a quantidade de matéria. Então vai dar 2 vezes 0,082. Que esse 0,082 aqui é o que nós chamamos de constante dos gases. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui, né? A constante dos gases, ela é encontrada aqui, tá vendo? Aquele valor constante lá, o R, que a gente usa o tempo todo, esse R aqui, ó, tá? Ele sai daqui, tá vendo? Se você usar 2 mols, ó, 2 vezes 0,082. E se eu usar N mols, tá vendo? Então vai ser N vezes 0,082. Tá vendo? Então, PV sobre T é igual a N vezes 0,082. Generalizando, eu tenho PV, esse T que estava dividindo, passou para cá multiplicando. PV, então, é igual a nRT. Entenderam de onde veio esse nRT? Entenderam? Isso é importante você perceber, né? Então, para um gás ideal, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde R é essa constante dos gases. Porque considerando as condições normais de temperatura e pressão, P é 1 atmosfera, volume 22,4 litros e aqui a temperatura de 273 Kelvin, que corresponde a 0 graus Celsius. Sacou? E compreendeste? Entendeste? Beleza. Vamos aqui a um que nos interessa. Vamos lá. Tá aí, um exemplozinho. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico, CO2. Qual o volume máximo de gás liberado na atmosfera a 270, ou melhor, 27 graus Celsius em uma atmosfera? Ele quer esse volume em litros. Galera, vamos primeira coisa separar as informações. Tá aí. Separei as informações.
Está aqui o que ele quer que você encontre. Está aqui o que ele quer que você encontre. Está aqui. Né? E aí vamos ao que nos interessa. Vamos ao que nos interessa. Está aí, ó. Pode ficar em quilos a massa? Não, passei para gramas. Mas na fórmula não tem massa, mas tem N, número de mols. Então eu tenho que calcular o número de mols. E esse número de mols é como que você encontra ele? É a massa da sua substância dividido pela massa molecular, massa molar dele. Olha aqui, CO2, 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. Mais 12, 44. Então, esse 44 aqui saiu de onde? Do cálculo da massa molar desse cara aqui. Tá vendo? Então, 1 mol dele tem 44 gramas. 4.400 gramas tem quantos mols? 100 mols. Descobri, então, o valor de N. Então, agora eu aplico a fórmula. Mas antes, tem que tomar cuidado o seguinte, ó. Como é que eu encontro a temperatura? Não tem que ser em Kelvin? Ué, 273 mais 27. Beleza? Tá aí. Achei, então, o valor de 300 Kelvin. Aplico a fórmula, aplico a fórmula. Olha lá. P1, ele deu. V é o que ele quer descobrir. N é 100. O R é a constante dos gases, que nós já vimos anteriormente. E o T, 300. Tá aí a nossa resposta. Percebeu? Não tem mistério, mas tem que praticar para você ganhar aí habilidade, acelerar aí a sua capacidade de resolução. Vamos ver mais um caso? Vamos ver mais um caso? Tá aí. Podemos afirmar que 5 mols, aqui ele já deu o N, tá vendo? De moléculas de gás oxigênio submetido a temperatura, ó, 27 graus Celsius, e ocupando um volume de 16,4 litros, exercerão uma pressão de, vamos separar os dados, separando os dados, separei, observe, detalhe importante, ó, tem que passar a temperatura para Kelvin. Agora eu aplico a fórmula, tá lá? PV é igual a nRT, olha lá, P é o que ele quer descobrir, V, 16,4 litros, o N, 5, o R, 0,082 e a temperatura, 300. Está aí. Ó, apliquei, ó, 7,5 atmosferas. Beleza? Então, galera, observe. O cuidado inicial que você tem que saber é, primeiro, a fórmula é PV igual a nRT. N é número de mols, quantidade de matéria. O R é uma constante, 0,082. O T é a temperatura, que tem que estar em Kelvin. Se for dado em Celsius, graus Celsius, você tem que passar para Kelvin. E a pressão é de atmosferas, é a nível de atmosfera, a nível do mar. Aí você tem que saber qual é a pressão que ele está trabalhando. Ah, pressão maior, menor? Você vai verificar. Então, primeira coisa a fazer é separar aqui separar todos os dados que você tem no problema. Tá? Vamos mais uma? Vamos mais uma? Tá aí, mais uma. O volume ocupado por 14,2 gramas de gás cloro, observe aqui, observe, ele deu massa. Ele deu massa. Ele não deu a quantidade de matéria. Vamos ter que achar essa quantidade de matéria. Medidos a 8,2 atmosferas. Opa, ele deu pressão. E 727 graus Celsius. Opa, tem que passar para Kelvin. Então, vamos às informações que ele deu. Está aí, os dados. Ó, tenho que passar, ó, calcular agora. Ah, professor, de onde veio aqui esse 71 aqui? É a massa molar do Cl2. Cada átomo de cloro vale 35,5 unidades de massa atômica. Lembra disso? Então, 2 vale quanto? 71. Então, o número de mols dele, a quantidade de matérias, é 14,2 dividido por 71, que vai dar 0,2 mols. A temperatura ele deu em graus Celsius, tem que passar para Kelvin, tá aqui. Beleza? Então, ó, aplicamos a fórmula, olha lá, colocamos cada informação no seu devido lugar, ó. Lembrando que esse 8,2 que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. Olha lá. O que deu? Está aí. 2 litros. Observaram? Meus queridos, é basicamente aplicação de fórmulas, mas tem algumas coisinhas que você tem que tomar cuidado, tá? Se ele não te der
o número de mols, você tem que encontrar o número de mols. A temperatura tem que ser em Kelvin, o volume tem que ser em litros e a pressão tem que ser em atmosfera. Ok? Galera, um forte abraço para vocês. Continuem estudando, dedique-se bastante, dedica-se, sabe, o seu esforço vai fazer muita diferença. Eu sei que é cansativo, não é fácil, mas você vai vencer. Conte conosco. A sua dedicação, o seu esforço vai ser recompensado, não tenha dúvida disso. Ok? Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!